Bom dia, graça e paz, toda a igreja, amém? Primeiramente é um privilégio para mim, uma grande honra ter sido convidado para estar ministrando a palavra do Senhor aqui para vocês aqui esta manhã. Eu acho que o Diogo acabou falando bem demais até de mim, viu? Eu não sou um grande pregador, sou apenas um pecador miserável, salvo pela graça e misericórdia de Deus, usado para a honra e glória do Senhor. E eu conheci faz 3 anos o Diego, pastor Jonas. Eu posso confirmar que vocês estão em boas mãos. São homens de Deus, são homens de oração, homens que se doam pela causa do Evangelho. E para mim eles são um exemplo para mim de vida, né? Eu creio que eles são imitadores de Cristo. E que nós todos possamos seguir esse testemunho do Senhor. Amém? Logo que eu recebi o convite, Deus colocou no meu coração uma palavra para estar ministrando, e eu relutei um certo tempo de se era realmente aquela palavra. Tentei, estudava as escrituras, buscava alguma outra palavra, algum outro ensino, mas Deus ele confirmou cada vez mais que eu deveria trazer essa mensagem para a igreja. Eu vou estar ficando aqui depois do culto, da ministração, então se eu falar alguma coisa de errado, alguma coisa, pode vir conversar comigo, pode vir perguntar para mim, né? Não tenha vergonha. Eu creio que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Vamos estar abrindo as nossas palavras em Romanos, capítulo 12. Eu creio que é um texto muito conhecido de todos. Será que se eu ficar sem microfone dá para todos me ouvirem aí? Eu acho que eu prefiro pegar sem, não sei se vai atrapalhar. Atrapalha, Dioguinho, aí falar alguma coisa? Ah, vai gravar? Ah, entendi. Então tá bom. Aumenta ainda mais a pressão, parece. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai Santo, em Tua presença, ó Deus, estamos aqui esta manhã, ó Deus, para clamar que o Senhor venha com poder e glória sobre as nossas vidas, através, ó Deus, da pregação, do ensino da Tua palavra. Ó Deus, não somos nada, ó Pai, sem Ti. Dependemos e carecemos, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para nos transformar, para nos moldar, para nos usar, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Obrigado, Senhor, a cada vida que se dispôs a sair de suas casas e estar aqui presentes. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, fala ao nosso coração, que cumpra, Deus, o Teu propósito em nós, que a Tua palavra, Senhor, que mais afiada que uma espada de 2 gumes, ó Deus, penetra no coração, no mais íntimo, ó Pai, profundo de nossa alma.
para que sejamos, ó Deus, transformados para a glória do teu nome. Ó Deus, a ti eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos na exegese do texto, eu quero apenas fazer uma breve abertura, para que nós venhamos a pensar, para que nós cheguemos ao ponto a qual eu quero passar para vocês aqui nesta manhã. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Nós vamos fazer uma examinação da nossa vida esta manhã. Eu quero que você examine o seu coração, examine a sua vida à luz das Escrituras, para saber se realmente estamos na fé, para se realmente cremos no Senhor com todo o nosso coração. As Escrituras dizem que nós devemos olhar para nós e pregar para nós mesmos. Essa palavra eu quero dizer que antes de pregar para vocês, eu preguei primeiramente a mim. Eu preguei essa palavra para a minha vida. Eu quero que cada um de vocês examine profundamente o seu interior, a sua vida. Eu quero dizer que a lógica de Deus, eu creio que ela é bem simples. Existem apenas o verdadeiro e o falso. Sim, sim. Não, não. É simples. São apenas dois senhores, duas portas, dois caminhos, dois destinos: céu e inferno. Existe o trigo e o joio, o justo e o ímpio. De que lado nós estamos? Por qual caminho nós estamos trilhando? Para qual porta nós adentramos? A porta estreita? Ou estamos caminhando pela porta larga? Nós vamos pensar aqui. Vamos pensar esta manhã. Nós sabemos que nós éramos vis pecadores, miseráveis, malditos de Deus. Estávamos sob a ira do Senhor. Mas fomos comprados pelo sangue do Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz, a qual nos chamou e nos resgatou das trevas e nos trouxe para viver em luz, para viver uma nova vida. Paulo vai dizer: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Nós somos nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo, salvos de Deus. Mas a pergunta que eu quero colocar aqui para cada um: nós somos novas criaturas? Nós temos andado em novidade de vida? Nós fomos sepultados
com o Senhor em sua morte, ressuscitados pelo poder do Espírito Santo do Senhor? Será que temos dado bom testemunho do Senhor através da nossa vida? O que estamos fazendo com a nossa vida? Como você está caminhando? Você é nova criatura do Senhor? Você é um novo convertido em Deus? Examinai-vos a vós mesmos para saber se está na fé. Olhe para dentro de si mesmo. Sabemos que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, pela misericórdia de Deus, segundo Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos unicamente pela graça, pela fé em Cristo, não por obras. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas eu creio que a fé viva no Senhor, ela produz frutos. Ela produz frutos dignos de arrependimento. É impossível estarmos em Cristo e não gerarmos fruto. Cristo é a videira verdadeira. Aquele que está em Cristo, ele gera frutos. Porque ele é nova criatura. Ele tem uma nova mente, um novo coração. Ele anda em uma novidade de vida. Ele anda em testemunho do Senhor. Não somos salvos por obras, mas as obras testificam a nossa fé de que somos salvos no Senhor. Ou será que estamos, como diz em Tito, capítulo 1, versículo 16, que diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui o texto faz uma grande advertência para nós. Se você professa conhecer o Senhor, você deve e irá produzir boas obras. Porque a palavra de Deus diz que se vocês professam conhecer, mas negam pelas suas obras, se aquilo que você faz é reprovado diante do Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos abomináveis, desobedientes e estamos reprovados. Lembre-se, examine a vós mesmos. Existe o verdadeiro e o falso, o justo e o ímpio, o trigo e o joio. Não venhamos pensar que nós somos trigos, quando na verdade somos joio. Não venhamos pensar que nós somos salvos, quando muitas vezes estamos perdidos. Fomos chamados para produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, que mostram que verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados e professamos a fé em Cristo Jesus. Engana-se a si mesmo quem pensa que preparar um bom culto, um bom louvor, cantar, tocar ao Senhor, pregar, fazer uma boa mensagem, preparar uma boa palavra,
Engana-se quem pensa que fazendo apenas isso está dando algo a Deus, está produzindo algo a Deus. Tudo isso é bom? É bom. Devemos dar o nosso melhor? Devemos. O ministro também, na igreja, top, pela graça do Senhor. Mas não é apenas isso. Nós devemos honrá-lo ao Senhor com a nossa vida, com aquilo que somos, honrar ao Senhor com aquilo que temos, não apenas tocando, cantando, dançando na presença do Senhor, não, mas com a nossa vida lá fora, demonstrando frutos de arrependimento do Senhor. Agostinho, ele diz uma frase que diz: quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o maior louvor de Deus, se viverdes santamente. Advertência de Agostinho. Queremos cantar? Honremos ao Senhor com a nossa vida. Nós seremos o próprio louvor com a nossa vida. Não apenas com aquilo que sai da nossa boca, mas com aquilo que fazemos com a nossa vida. Então nós vamos entrar no texto. A palavra do Senhor em Romanos, que nós lemos. Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, pois. Veja, Paulo está dizendo uma palavra de rogo. É uma palavra de súplica. Ele está implorando, ele está dizendo: por favor. Ele está suplicando ao povo do Senhor: atente-se ao que eu vou dizer, ao que eu vou dizer nas próximas mensagens. Rogo-vos. Estou implorando que pelas misericórdias de Deus, veja, Paulo, ele está implorando, ele está suplicando pela misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Lamentações capítulo 3, versos 23 e 24 diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Você está esta manhã, aqui esta noite, esta manhã aqui nesse lugar, as misericórdias do Senhor alcançaram a sua vida. Você está aqui pela misericórdia de Deus, porque ela sustentou você, ela me sustentou. A graça do Senhor nos trouxe aqui neste lugar, pois elas são a causa de nós não sermos consumidos, a causa de nós não sermos mortos e sermos lançados ao inferno para a perdição. É por causa da misericórdia de Deus, que é grande. Glória a Deus. E Paulo vai dizer aqui: eu imploro que pelas misericórdias de Deus que salvou você, que tirou Jesus da glória, esteve em nosso meio aqui como homem, morreu, sofreu debaixo da ira de Deus, levando sobre nós os nossos pecados sobre os seus ombros. O peso do mundo, do universo estava sobre Jesus, e Jesus suportou a dor e a aflição até o fim, e disse: está consumado. É por esse amor e por essa graça e misericórdia que Ele nos comprou e Ele nos tirou debaixo da ira de Deus. Veja, Paulo está implorando pelas misericórdias de Deus, que fez isso por mim, que fez isso por você. Nós não merecemos o amor de Deus. Engana-se quem merece o amor, quem merece a graça, quem se acha bom o suficiente ou bom o suficiente. Jonathan Edwards, um grande pregador americano, diz: quando olho para o meu coração e vejo a minha iniquidade,
ela parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. Quando olho para mim, vejo o meu pecado. Quando nós olhamos para nós mesmos, como nós examinamos a nós mesmos, quando nós somos sinceros diante do Senhor em oração, nós nos sentimos melhor do que ninguém, porque assim como Paulo salvou os pecadores, das quais eu sou o principal. E ele não está dizendo para apontarmos o dedo e dizer que ele é o principal pecador, mas para cada um olhar para si mesmo e reconhecer que nós somos os principais pecadores. Eu sou o culpado de Cristo morrer na cruz sob a ira de Deus. Cristo levou o meu pecado. Ele pagou a minha conta. Ele morreu por nós. Então veja, Paulo está apresentando algo muito importante nessa mensagem. Ele está rogando pelas misericórdias de Deus, que é infinita. Se nós continuarmos falando da misericórdia de Deus, aqui vai horas e horas e horas e horas, gastando tempo falando da misericórdia e da graça de Deus, que é infinita e abundante nas nossas vidas. E nós nunca chegaremos apenas ao pé da montanha, que é a graça do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Veja a palavra que Jó vai pronunciar no capítulo 9. Jó, ele vai dizer em capítulo 9, versículo 15, ele diz a ele: ainda que eu fosse justo, veja, ainda que eu fosse justo, ainda que eu fosse reto, ainda que eu fosse bom, Jó, ele vai dizer: eu não lhe responderia, ele está dizendo a Deus, não lhe responderia uma só palavra. Antes, ele diz, antes, ao meu juiz pediria misericórdia. A diferença do Senhor para nós é muito grande. E Jó, a qual Jó diz que Deus fala sobre ele: vê o meu servo Jó, homem bom, fiel, que se desvia do mal. Veja que esse homem a qual Deus elogia, ele vai dizer que ainda que eu fosse justo, ele está dizendo: eu não sou justo, mas ainda que eu fosse, eu não responderia a ele uma só palavra, antes eu clamaria por misericórdia. Esse texto de Paulo, Romanos capítulo 12, ele é muito profundo, ele vai nos ensinar muitas coisas. Muitas vezes passamos os olhos, mas não entendemos a profundidade a qual Paulo está pedindo e clamando para que o povo atente-se a essa palavra. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. E ele continua: que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus, ele foi o maior exemplo. Jesus, ele foi o verdadeiro sacrifício vivo. Ele foi o verdadeiro santo. E ele agradou a Deus em todos os momentos de sua vida. Deus profere as palavras: esse é o meu filho amado, em quem tenho tanta alegria. E Jesus nos chama a segui-lo. Jesus nos chama a seguir o exemplo dele. Ele diz: ei, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Jesus, ele está chamando a sermos imitadores dele. Jesus está fazendo assim: ei, está vendo o que eu estou fazendo? Está vendo o meu exemplo? Façais vós também.
Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou seguindo a Cristo, procurando imitar a Cristo. Imite vocês também a Cristo. Então Paulo vai clamar que pelas misericórdias de Deus apresentemos o nosso corpo, não o nosso louvor, mas o nosso corpo, a nossa vida. Não aquilo que cantamos, mas aquilo que somos e vivemos. Apresente-se a si mesmo. Como disse Agostinho: querem cantar louvores a Deus? Sede vocês mesmos. Sede nós o maior louvor de Deus. Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, porque estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não vivemos mais como o pecado, não vivemos mais fazendo a vontade do pecado. Somos novas criaturas, somos salvos, regenerados pelo poder de Deus, somos salvos do Senhor, estamos vivos em Deus, vivos em Cristo. E assim devemos apresentar a nossa vida. Porque o final do versículo 1 diz, depois que diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Somos um sacrifício ao Senhor. A nossa vida. Devemos perder a nossa vida para encontrar a vida. Porque se você quer salvá-la, você a perderá. Mas aquele que a perder por amor do Senhor encontrará. Então nós somos um sacrifício no altar do Senhor. A nossa vida, Senhor, não o meu louvor, não a minha oração, mas aquilo que eu sou. Ó Deus, a minha vida, o meu ser, tudo aquilo, ó Deus, que eu sou, ó Pai, eu entrego como um sacrifício. Senhor, a minha vida é Tua. Devemos se apresentar ao Senhor como um sacrifício, porque o final do versículo 1 diz: porque este é o vosso culto. O nosso culto ao Senhor é cultuá-lo com a nossa vida, cultuá-lo com aquilo que somos, não apenas proferindo palavras ao ar, palavras ao vento, citando simplesmente versos bíblicos, porque a palavra diz que muitos professam conhecê-lo, como diz em Tito, dizem, conhecem ao Deus, conhecem a Cristo, são salvos, mas o negam por as suas obras. As suas obras são más, eles são abomináveis, desobedientes, estão reprovados, porque não estão vivendo em novidade de vida, não estão vivendo como nova criatura. Esse é o nosso culto. Esse é o nosso culto. 1 Coríntios 6, capítulo 20 diz: porque fomos comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorifique a Deus no vosso corpo. Glorifique a Deus com aquilo que você faz. Glorifique a Deus com aquilo que você é. Porque você foi comprado por um preço alto. Nós nunca seremos capazes de pagar o preço pelo pecado. Seremos condenados infinitamente ao inferno, justamente pela ira do Senhor. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Estamos produzindo frutos de arrependimento. Veja, você é um salvo no Senhor. Você faz parte do rebanho de Deus. Demonstre aquilo com a sua vida.
Demonstra a sua fé com aquilo que você faz, com aquilo que você é, não apenas com aquilo que você fala. Semana passada eu estava lendo o Salmo 50, um belíssimo salmo que eu fiquei tempos ali lendo e meditando nesse salmo. O salmo ele diz que Deus ele é o Todo-Poderoso e ele chama a terra desde o levante até o seu poente. A voz do Senhor chama para que venha o dia e venha a noite. Ele resplandece formosura resplandece Deus. Ele é o Altíssimo, Ele é o grandioso, glorioso, poderoso. E ele diz que Ele vem, diz que Deus vem, e Ele não guarda silêncio. Esse salmo ele vem dizer que Deus não guarda silêncio. Perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, Ele intima os céus e a terra para julgar o seu povo. Veja, a palavra de Deus diz que a ira do Senhor vem, ela virá. E diz que Deus Ele intima os céus e a terra para julgar o seu povo. E o Salmo diz que como Deus de justiça, a terra obedece para julgar. O Salmo ele continua dizendo que todos os animais são dele. O Salmo ele diz que tudo é dele. Os animais são meus, tudo é meu, eu conheço tudo. Romanos diz que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. O Senhor vai dizer, se eu tivesse fome, eu não lhe diria, porque tudo é dele. O Senhor vai dizer que acaso eu beberei sangue de bodes? Ou comerei carne de touros? O povo de Israel fazia o sacrifício pelo seu pecado. Sacrificava um animal em reverência ao Senhor pelo seu pecado ali. E o Senhor vai dizer sobre esse sacrifício, acaso comerei eu essa carne? Acaso beberei eu este sangue que é derramado? Tudo é meu. Nós não precisamos dar nada ao Senhor, tudo é do Senhor. O Senhor pede para honrarmos com a nossa vida. Então o Salmo ele vai continuar dizendo que oferece sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O sacrifício que o Senhor quer é um sacrifício de ações de graças. Ser grato a Ele por tudo que Ele nos dá. E que nós venhamos cumprir os nossos votos para com o Senhor. Quais são os votos que você tem feito para com Deus? O Senhor não interessa, o Senhor não quer nada que você faça. Senhor, eu estou oferecendo isso, Senhor, eu estou oferecendo aquilo. Não, o Senhor está dizendo, cumpre os teus votos. Eu quero que você seja grato por aquilo que é dado a você, pelo sacrifício e a misericórdia de Deus que é derramada sobre a sua vida. Cumpre o seu voto, cumpre com a sua vida. Aquilo que você diz ser, professa ser de Deus, cumpre os seus votos para com Deus, viva para Ele e para a glória dEle. O versículo 16 e 17 desse salmo, ele vai dizer que ao ímpio, presta atenção, como eu disse, ao justo, existe o justo e o ímpio, o trigo e o joio. Examinai-vos a vós mesmos para saber se está na fé. O Senhor disse que oferece sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos, mas o Senhor disse que ao ímpio, Ele diz desta forma, de que te serves repetires os meus preceitos? De que serves proclamar a minha lei? De que serve cantar louvores ao Senhor? Se
teres os lábios da minha aliança. O que adianta você proferir que tem uma aliança com Deus? Dizer que ama a Deus. Ele vai dizer isso ao ímpio. Pensando, uma vez que você aborrece a minha disciplina e rejeita as minhas palavras, veja, esta é uma palavra proferida ao ímpio. Ele está dizendo ao ímpio: você profere a minha aliança, você profere viver dentro da minha palavra, você honra com meus lábios, mas de que adianta tudo isso se você fere a aliança, a minha aliança? De que adianta aborrecer? Você aborrece a disciplina do Senhor. O versículo 18 diz que tu te comprases no ladrão, se associa aos adúlteros, soltas a boca para o mal, fala contra o teu irmão. Vocês têm falado mal do teu irmão? Você tem se alegrado no ladrão? Você tem se associado aos adúlteros, aos imorais, aos mentirosos? Você tem feito aliança com o povo ímpio? Você tem se misturado com o povo e tem tido alegria no meio deles? O versículo 21 do Salmo, ele vai dizer: tens feito estas coisas. Muitos têm feito essas coisas, e Deus diz, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Veja, Deus está dizendo: você tem feito tudo isso. Você tem se associado aos imorais, tem se associado aos mentirosos. Você tem tido alegria com os adúlteros. Você tem feito tudo isso. E o Salmo vai dizer: e eu me calei. Pensavas que eu era igual a você. Muitas vezes o silêncio de Deus nos faz pensar que nós podemos fazer tudo aquilo que temos feito escondido. Muitas vezes porque a disciplina do Senhor não vem e a ira do Senhor não vem, pensamos que podemos fazer e continuar fazendo, e continuar vivendo, e continuar se associando aos adúlteros, aos imorais, aos mentirosos. O Senhor fala: você pensa que eu sou igual a você? Deus diz: eu me calei. Deus é um Deus santo. Ele é um Deus que por 3 vezes ele é proclamado santo. Em todas as escrituras você não vai dizer que Deus ele é amor, amor, amor. Não vai dizer que Deus ele é bom, bom, bom. Mas diz que Deus é santo, santo, santo. A santidade do Senhor exala do seu trono. O pecado não fica de pé perante o Senhor, porque a santidade dele derruba os montes. A palavra do Senhor: eu não sou igual a você. Tem feito tudo isso, eu me calei. O Salmo ele continua dizendo: mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. O que você tem conversado? O que você tem ouvido? O que você tem falado? Quem você está imitando? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Talvez, se nós formos profundos nessa palavra, talvez veremos que alguns de nós estamos imitando o mundo. Estamos imitando o mundo, as estrelas do mundo, a moda do mundo e todas as coisas do mundo, porque nós
amamos o mundo e pertencemos a ele. Quem você está imitando? Diga-me aquilo que ocupa a tua mente, e eu direi a você quem é o seu Deus. Aquilo que ocupa a tua mente mostra quem é o seu Deus. Mostra de fato quem você é, quem você tem adorado. Aquilo que você faz, aquilo que você assiste, esse mostra quem você é. Vemos em Atos 11:26 que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles não se autodenominaram cristãos, mas eles foram chamados cristãos porque eles imitavam a Cristo, porque eles viviam como Cristo, porque eles andavam como Cristo andou, e as pessoas de fora olhavam e falavam: esse povo é cristão, porque eles vivem como Cristo. É assim que você é conhecido? É assim que somos conhecidos? Quem é você conhecido na escola? Quem é você conhecido no seu serviço? Como você é conhecido em sua casa? Como que você é conhecido nos lugares que você anda e frequenta? Será que as pessoas olham para você e dizem assim, ó, ele é cristão, porque ele imita Cristo? Quem estamos imitando? Malaquias 6:18 diz que Deus, ele fala: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e aquele que não serve. Será que Deus, quando ele olha para nós, ele vê diferença entre nós e o ímpio? Será que ele vê diferença em nós, entre nós e as pessoas do mundo? Ou será que está tudo misturado? Ou será que nós estamos camuflados juntamente com as pessoas do mundo? E Deus olha e são todos ímpios, são todos mundanos. Percebe que Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe quem nós somos. Será que Deus, ele olha do alto céus para nós aqui? Será que Deus, com os seus olhos de santidade, ele olha para nós esta manhã, ele vê essa diferença em nós? Somos diferentes? Irmãos, nós temos aprendido teologia. E eu creio que vocês têm aprendido também com seus pastores, com seus líderes. Eu creio que todos nós estamos aprendendo várias coisas em escola bíblica dominical. E estamos aprendendo isso, estamos aprendendo aquilo, mas muitas vezes esse ensinamento não tem mudado a nossa vida. Não muda a nossa forma de pensar, não muda a nossa forma de falar, não muda a forma como nós nos vestimos, não muda a forma como nós se comportamos, não muda absolutamente nada. Não muda absolutamente nada. Temos uma grande mente de conhecimento, um coração miserável e podre pelo pecado. Irmão, não importa se nós sabemos isso, não sei, não importa se eu sei sobre isso ou se eu sei sobre aquilo. E os céus e a terra se inclinam, porque Deus irá julgar o teu povo. Deus irá julgar. E muitos pensam que tem feito várias coisas, e Deus tem se calado, e Deus tem ficado quieto, e tudo está bom, podemos continuar vivendo, podemos continuar fazendo. Mas o Senhor diz: eu me calei, mas eu colocarei tudo à sua vista. Haverá um dia em que aquele que continuará vivendo a vida da maneira que quer, aquele que continuará querendo ganhar a sua vida, em vez de perdê-la por amor a Deus, a palavra do Senhor: eu colocarei tudo à sua vista. E o Salmo diz: considerai, considerai. Ei, faça uma consideração, pense nisso. Vós que esqueceis de Deus, vocês que têm se esquecido do Senhor, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. A ira do Senhor virá para julgar o povo. A palavra do Senhor diz: considere, considerai disso. Procurai sacrifício de ações de graça e cumprir os teus votos. Considerai, antes que eu vos despedace, sem haver quem vos livre.
Não há ninguém que irá nos livrar, senão o sangue precioso de Jesus, senão o sangue derramado naquela cruz do Calvário. Se nós não se prostrarmos diante do Senhor e clamarmos a Deus por misericórdia, assim como Paulo diz, eu rogo-vos, eu imploro, eu digo, por favor, que pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus que é derramada, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, cumpra os teus votos para com o Altíssimo. Antes que a ira do Senhor venha e diz que Deus queria despedaçar, e não haverá ninguém que poderá livrar da ira do Cordeiro. O Salmo termina que o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E aquele que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei a salvação, para que veja a salvação de Deus. Aquele que prepara o caminho, a presença do Senhor, para a glória de Deus, Deus fará com que nós vejamos a salvação do Senhor. Continuando, o versículo 2 de Romanos, o que esse versículo ele quer nos dizer? O que esse versículo vai nos mostrar? O Senhor ele vai requerer de nós uma transformação total da nossa visão de mundo, para que nós venhamos ter uma cosmovisão cristã. Não olhamos para a vida nos termos deste século, porque é a palavra de Deus que diz que nós passamos da morte para a vida. Então nós não temos mais uma cosmovisão, uma visão de mundo mundana, mas a nossa visão de mundo é uma visão de mundo cristã. Então nós vamos ver que esse texto ele diz que e não vos conformeis com este mundo. Na NVI ele vai dizer, e não vos amoldeis. Não vos amoldeis. Não tomem a forma do mundo. Não sejam moldados como o mundo é. Não vos conformes, não vos amoldes como o mundo. A palavra de Deus diz que não vos conformeis, não vos amoldes, mas sejamos imitadores de Cristo. A minha pergunta é: quem você está imitando? A quem você está imitando esta manhã e durante a sua vida até hoje? O que está em seu celular? O que está no seu computador? Diga para mim o que você assiste. Mostre o histórico. Efésios 4,13 diz, até que nós alcancemos uma unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. É assim que nós devemos estar caminhando, até que nós alcancemos uma unidade de fé, até que nós atingimos a medida da plenitude de Cristo, a estatura de Cristo. Estamos crescendo para esse momento de glorificação, a qual nós seremos glorificados pelo Senhor. Estamos crescendo assim? Estamos a cada dia mais avançando no reino, avançando no poder de Deus? Veja, irmão, é apenas atingindo, é apenas crescendo, é apenas buscando mais de Deus, é apenas sendo transformados e moldados, não moldados pelos padrões do mundo, mas moldados pelo Espírito Santo de Deus, é que nós vamos experimentar o que diz o versículo final, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é apenas sendo moldados pelo Espírito Santo do Senhor. É a rogar pela misericórdia de Deus.
É implorar pela misericórdia de Deus para que nós venhamos a cada dia apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Nós devemos chorar. Não porque, Deus, eu choro porque o meu namoro não deu certo. Deus, eu choro porque eu perdi meu emprego. Deus, eu choro por isso, eu choro por aquilo. Não que é pecado chorar, não. Às vezes a nossa natureza muitas vezes nos leva a isso. Não é isso que eu estou querendo dizer, irmão. O nosso clamor, o nosso choro, a nossa angústia deve ser porque a cada dia nós não nos parecemos com Cristo. Oh Deus, eu não tenho sido imitador do Senhor, eu não tenho sido imitador de Cristo, eu não tenho, Pai, agido como o Senhor, eu não tenho pensado, eu não tenho falado como o Senhor, eu não tenho feito aquilo como o Senhor. Ei, meu irmão, não importa, não interessa se você canta, se você prega, se você dança, se você faz isso ou aquilo, se nós somos parecidos com o mundo, do que sem açoites do insensato. Se nós somos insensatos, poderemos falar da ira de Deus, podemos falar da santidade de Deus, da tamanha pecaminosidade do pecado, de que não vai entrar em seu coração se você age como insensato. Irmãos, Ravenhill, ele cita uma palavra em sua pregação que ele diz, eu digo para vocês também, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando esta manhã, ele vai dizer, se o Espírito Santo de Deus está incomodando você esta manhã, glória a Deus por isso, antes que você vá para o inferno. Ele cita essa palavra, o Espírito Santo de Deus está incomodando você, o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, se o Espírito Santo de Deus está acusando a sua mente de pecado, se Ele está acusando o seu coração de pecado, agradeça a Ele porque Ele está fazendo isso, antes que nós sejamos lançados no inferno por toda a eternidade. Dê glória a Deus porque Ele está confrontando o seu coração, porque Ele está confrontando o seu pecado, porque a palavra diz que não adianta nada sem açoites do insensato, de nada adianta, mas no justo a repreensão entra fundo. Se o Espírito Santo incomodou, glória a Deus. Eu termino com o Salmo 51:17, que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás.